Vive numa audiência pública discutindo esses temas, mas a gente está muito atrasado porque a gente está reivindicando uma história que nem conhece. Então, eu acho que a gente... Eu acho que a gente tem que baixar a bola. Eu acho que a gente tem que dar um passo, não para trás. Eu acho que a gente tem que manter o pé no chão agora e pensar e discutir como preservar esse patrimônio que já foi muito alterado, não por maldade, mas porque era um bem particular. Mas como preservar isso da melhor forma possível? Assim como o Louvre, pode ser questionado, a pirâmide, não sei se vocês já viram na internet, ou já foram lá, tem uma pirâmide de vidro enorme no meio de um prédio que era um castelo, que fala da história da França inteira, não é nem de uma ilha, é de uma França que era praticamente a capital do mundo naquela época. E tem uma pirâmide de vidro com metais e tudo mais, e aquilo tem uma certa harmonia e tem uma aceitação e também passa a fazer parte da história. Então, eu acho que se o fundo da casa vai ser de esquadrias metálicas ou vidro, ou se aquilo vai ter um piso de pedra ou se a madeira vai ser essa ou aquela, a gente não pode decidir pelo nosso gosto. Eu acho que a gente tem que consultar profissionais de verdade. Eu acho que a gente tem que parar um pouquinho de achar que sabe tudo e... Bom, é isso. E como Conselho de Cultura, eu peço que a gente seja considerado e participe dessas discussões e que a gente conheça o projeto. Sobre o nosso museu novo, a gente também gostaria de poder opinar e tudo mais. Então, é isso. Obrigada. Mais alguém, Dan? Faltam 15 minutos? Bom, primeiramente... 15 minutos para encerrar. Hein? Meu nome é Marciano, como muitos já sabem, que me conhecem. Essa discussão é importante dentro da nossa sociedade civil, que, infelizmente, dentro do cenário político, de tanta imundície que a gente tem acompanhado nos últimos momentos, de tanta corrupção, e a gente vê no nosso município, um município rico, com vários recursos, infelizmente o dinheiro sendo usado de uma forma distorcida, não com tanta clareza. Então, uma obra dessa, que nem foi feita a reforma e tudo bem, custava a prefeitura propor uma audiência pública antes de fazer a reforma? Não custava. Nós temos que agora ficar discutindo se a Câmara Municipal continua aqui, nesse prédio, ou num prédio que foi reformado, sem nem ser discutido se os atuais vereadores queriam essa obra lá ser feita ou não, quanto foi gasto, ninguém sabe quanto foi gasto, não foi dado um esclarecimento real do que foi gasto. Então, faltou competência do poder público, do executivo, de antecipar essa audiência. Não essa audiência ser ultrapassada para depois do projeto pronto. Espero que as próximas obras que venham a ser feitas sejam discutidas com a sociedade civil, com a sociedade organizada, porque dessa forma nós vamos ter uma Ilhabela de todos nós. Nós vamos ter uma Ilhabela da sociedade, não uma Ilhabela de uma administração que pensa e vou fazer e acabou. Não desmerecendo, Colucci, que você não trabalhou, você trabalhou muito por Ilhabela, fez muitas obras. Agora, a sua maneira de conduzir as suas obras é equivocadas, porque falta
esclarecimento de várias obras nesse município que não foi licitada, foi simplesmente dado carta convite. E aí, isso cabe a nós, cidadãos, prestar atenção como munícipe e participar da sessão de Câmara, participar das audiências públicas, que essas audiências públicas que você falou, Colucci, não foi tantas para a quantidade de obras que nós tivemos dentro do município, dentro do seu governo. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite. Mais alguém? Boa noite. Eu gostaria de dizer uma coisa. Na realidade, essa obra ela foi licitada sem nenhuma menção à restauração. Tá? Se é a Casa da Princesa, se é pouso de não sei quem, isso não importa. O que importa é que é uma obra antiga e que tem que ser preservada. E eu li todo o processo licitatório e não tem nada que fala em restauração. Na realidade, é uma reforma como uma coisa qualquer, como uma reforma que eu faço na minha casa. Então, eu acho assim, a gente tem que trabalhar com técnica. Infelizmente, essa administração, a cada 10 licitações de obra, vou falar de obra porque eu analiso só obra, né? Cada 10, 11 está irregular. Então, assim, a gente tem o Tribunal de Contas parando aí a maioria delas. Só que também a gente, enquanto população, não tem condição de analisar todas. Se tivesse condição, pararia todas, porque é muita irregularidade. A gente acabou de verificar uma das obras que o tribunal acabou de suspender, que são de 22 milhões no antigo campo de aviação, que tinha apenas 28 páginas de irregularidade. Então, assim, a gente precisa aprender. Graças a Deus, a gente tem aí um futuro. Gracinha, contamos você como vice-prefeita, que tenha condições, e eu acho que tanto o Márcio como vocês fizeram uma campanha em cima disso, da participação popular, e eu acho que isso é fundamental, até porque, se existem conselhos, devem ser respeitados. Eu faço parte do Conselho de Plano Diretor, esse projeto não passou pelo Conselho. Então, já tem uma irregularidade que tem, no mínimo, 10 cláusulas do plano diretor que estão sendo desrespeitadas em função da forma que foi feito. Fachada, são 4 lados. O prefeito colocou no primeiro slide assim, Condefat disse que não poderia modificar a fachada. Está modificando, porque, independente do gosto, o fundo da casa é uma das fachadas. E eu acho que, com relação a isso, tem que ser respeitado. Então, assim, o que eu peço, que a próxima gestão, independente, ele vai que continue, que termine essa obra, infelizmente, desperdício de dinheiro público, mas que a próxima gestão pense e não mude para lá, que pense num outro local mais apropriado para mudar a Câmara para lá, e que realmente transforme aquilo num local de visitação, não só para nós moradores, porque ela só vai funcionar durante a semana, aberto. A Câmara não funciona final de semana, mas que seja um local como o primeiro hotel de Ilhabela para a visitação dos nossos turistas, que vão vir para Ilhabela, olha, esse foi o primeiro hotel de Ilhabela. Então, e mais ainda, né, eu não estou falando só da casa em si. A minha preocupação maior é do tal muro que vai ser construído, da tal creche que vai ser construída no local, e, pior de tudo, uma rua passando no meio de um local que o importante dele é o contexto, é tudo, é a paisagem que está em volta. No momento que você abre uma rua ali, você desconfigura totalmente a paisagem, não só a casa, a paisagem. Né? E aí eu peço também que tenha um acompanhamento arqueológico, que eu acho que é fundamental e que, infelizmente, essa administração não deu valor a isso. Haja visto que a gente tem uma fonte aqui que não houve acompanhamento, aqui na nossa praça, no antigo Pelourinho. E foi feita uma fonte que não tem nada a ver com a nossa história ou com a história da Ilhabela. Boa noite a todas as autoridades, à mesa, ao público presente. Eu sou o Nuno Galo. Bom, gostaria de que saíssemos dessa audiência com alguma coisa concreta, né? Que não se torne aqui apenas um desabafo. Gostamos, não gostamos, queremos ou não queremos. A obra está sendo feita, o que tinha que retirar, as janelas, etc., já retiraram, já reformaram,
eu acredito que aí seja chover no molhado, né? Porque o que a gente vai fazer agora? Vai desfazer, vai colocar os cupins de volta, etc. Bom, não, eu não colocaria de volta os cupins. A questão, Caio, é o seguinte: mexer na obra agora, só se tiver como manter o que está para não avançar mais nessa não preservação. Né? Voltar ao que era, a gente não vai conseguir. A CRAU já deu aqui uma aula da história de lá. Então, não estou falando que tenha que ser a Câmara, eu vou chegar na Câmara. O encaminhamento que eu dou, nós estamos discutindo se deveria pegar, não pegar, preservar, não preservar, com todo o respeito a todos os funcionários da Câmara. O que eu entendo, e posso estar equivocado, e traduzo, que a necessidade de estar num local decente, num local adequado, se é lá naquela casa ou se não é, mas que seja um local mais adequado do que aqui. Não que tenha que ser. Eu não entendi, presidente, que o abaixo-assinado dos funcionários seja uma exigência da Câmara ser lá. Ou eu entendi o contrário, que não seja aqui, né, que não era para ser aqui, jamais, que já foi dito o motivo. Então, ali, com essa reforma do Gabriel, que será um centro cultural maravilhoso, ótima ideia, retirou os alunos daqui, né, levou para um local mais próximo de suas casas, o centro histórico passou a ser mais histórico ainda. Essa Câmara, saindo daqui, que não seja lá, aqui voltará, talvez, nas mãos da cultura, para que seja algo cultural. E com aquela casa, depois emendando com a fazenda, Ilhabela tem oportunidade, se eu estiver errado, Plácido, de ter, pegando da vila ao sul, de ter o maior museu a céu aberto do estado de São Paulo, quiçá do Brasil, com o roteiro cultural do maior museu a céu aberto do Brasil, com a arquitetura, com as histórias, com a arqueologia, e levando a Câmara para lá, aí sim descaracteriza o roteiro cultural que nós podemos fazer, o roteiro histórico, seja da história do Caiçara, seja ali como foi o mercado de escravos, onde é o Bela Bar, onde a imobiliária na esquina, lá onde era o Pelourinho. Tem um roteiro aí, Caiçara, e dos escravos. Então, para encaminhamento, eu peço que apenas reveja, prefeito, a ida da Câmara para lá, para que não vá para aquele local. Ok, então, acrescente esse encaminhamento, que tire essa ideia de descaracterizar a oportunidade de termos um centro de visitação no centro histórico, por ser centro histórico, é um centro turístico. Muito obrigado. Boa noite. Só para lembrar que nosso tempo encerrou, o seu Caio, depois do seu Caio a gente... Eu vou ser o último. Então, cereja do bolo. Então, depois dele, Muito bem. o Guti encerra. Meu nome é Caio Kugel, mas eu moro nesta ilha desde 2004. E, pela minha vivência em diversas áreas, eu gostaria de fazer um ponto de vista das 3 vivências que eu tive. Eu sou bacharel e licenciado em História pela Universidade de São Paulo. Eu recebi bolsa da FAPESP para trabalhar no Museu de Arte e Arqueologia, também na Universidade de São Paulo. Eu tive a ocasião de passar uma temporada com o Dr. Orlandino, em Ouro Preto, que era o curador e o restaurador das obras de arte em Ouro Preto. Lá eu aprendi a ter respeito pelo patrimônio. Infelizmente, eu tenho notado nesta ilha, e tenho dito em audiências públicas, que eu não vejo esse respeito por esta terra, pelas pessoas que estão aqui, que nasceram aqui. Então,
a palavra fundamental de tudo isso é respeito. Como terapeuta, eu tenho consultório aqui, tenho atendido quase uma centena de pessoas, e como analista de caráter, eu fiz uma análise do caráter dessa administração. Essa administração é uma administração autoritária. Como é que a gente vê isso? Porque ela é transparente. Vi o nosso prefeito dizer assim: vocês me elegeram, vocês vão ter que me engolir. Isto, para mim, foi uma falta de respeito. Também foi falta de respeito quando ele pediu que as pessoas que não estavam felizes com o governo dele, que se mudasse. Eu não quero agora fazer uma análise do caráter do prefeito. Ele já está com as malas prontas. E eu gostaria de propor o seguinte: vamos deixar que a nova administração decida. Esta casa, ela seja da princesa ou não, ela está tombada pelo povo de Ilhabela, não pelos órgãos federais. Nós criamos um mito. O povo criou um mito. Se a princesa, eu vou demorar um pouquinho mais. Se a princesa esteve aqui ou não, isto não tem importância. A história não é feita só de fatos, ela é feita de mitos. Então, a casa da princesa vai continuar sendo a casa da princesa, porque o povo de Ilhabela elegeu isso. Então, a minha sugestão, como presidente do Instituto Ilhabela Sustentável, que representa uma parte da sociedade organizada de Ilhabela, vamos parar isto agora. Não concordo com o Nuno. Nós podemos, sim, desfazer o que está mal feito. Contratar um restaurador, um arquiteto e voltar a ser o Hotel Bela Vista. Tirar aquelas aberrações construídas pela família Celes Correia, aquelas duas orelhas que descaracterizaram por completo a casa. E, em vez de fazer uma sala de exposição na praça do campo de aviação, que está sendo uma briga, vamos fazer a casa de exposição aí, já está pronta. Vamos, sim, deixar isto para a nova administração decidir. A nova administração se posicionou firmemente em ouvir a sociedade, coisa que essa administração não fez. Vamos ver e vamos ter esperança que isto se dê realmente. O Instituto Ilhabela Sustentável vai colocar tudo o que ele tem à disposição da cidade de Ilhabela. A sua inteligência, a sua maneira de ser, e a sua lisura e decência. E eu espero que este novo governo nos escute e não nos persiga como nós fomos durante 4 anos, onde todas as escolas municipais fecharam as suas portas para os nossos cursos de cidadania, para os nossos projetos. Nós vamos começar de novo. O Instituto não desviou a sua conduta. O Instituto vai retornar aquilo que ele fazia antes. E eu espero, de coração, que isso aconteça, porque eu estava com as malas prontas. Se o prefeito colocasse um sucessor, eu ia fazer aquilo que ele me recomendou. Eu ia fazer a mala e ir embora. Muito obrigado. Trago mais
O Guti quer usar a palavra. Depois do Guti, a gente vai para as considerações finais com os vereadores e a mesa. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Marquinhos Guti, vereador eleito para o pleito 2017-2020. Na verdade, eu vim acompanhar a audiência e, no desenrolar das conversas, eu formei a minha opinião e gostaria de expressá-la. Primeiro, parabenizar a Cláudia, que eu a conhecia, não sabia dessa enciclopédia que você sabia dessa Casa da Princesa. E, diante do que você falou, eu não vi ninguém questionar a sua opinião. Então, parabéns, eu te conhecia, eu não sabia nada disso. Eu fui o 4º vereador mais bem votado do município. Tive a confiança de uma boa votação. Eu tive a oportunidade de conhecer a Câmara aqui. Eu acho que ela já está meio inadequada para atender os nossos munícipes. Um bom atendimento pressupõe da união de contrapartida. Como eu fui uma pessoa bastante votada pelo povo, eu quero representar ele bem e quero atender ele bem. Como não tem outro lugar para a Câmara ir, e eu concordo que ela não seja aqui, então a minha opinião é que se mude para lá. Muito obrigado. Algum vereador nas considerações finais? Doutora Rita. Só gostaria de acrescentar que esta casa aqui vai ser demolida, é pelo menos a intenção da administração atual. Diz que dia 20 vem com uma máquina aqui demolir, só que em nenhum momento Isso nós... não é verdade, vereador, desculpa. Então, mais é o que uma se mentira, fala, eu acho que... mais uma mentira. Então, eu não sei de quem é mentira, mas de quem é eu não sei, mas os rumores é que no dia 20 o senhor está com a máquina aqui para derrubar esse prédio. Estou dizendo para a senhora... Queria acrescentar isso. Eu estou dizendo para a senhora que não é verdade. Vereador Luizinho. Boa noite, presidente. Alô. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Parabéns pela audiência pública. Há uma semana atrás nós aprovamos por unanimidade esse pleito. E é claro, eu vejo que o apontamento da maioria das pessoas aqui é a questão do procedimento e a forma de fazer a questão. A gente acompanha os 8 anos, a gente sabe o desgaste muito bem, sinto na pele isso. Mas a gente entende que a questão é do procedimento. A aquisição do imóvel, com certeza, é um ganho muito grande para a cidade. E o apontamento aqui é a questão da finalidade do imóvel em si que está sendo tratado aqui. Nós estamos há 30 dias aqui de um final, de um término de uma gestão, tanto da Câmara de Vereadores como a do Executivo. Vamos entrar aqui com uma nova gestão. O importante dessa audiência pública, eu vou falar desde o apontamento do Antônio até o apontamento da Clarissa, porque eles foram muito divergentes. Ela falou do Louvre, a questão da pirâmide de cristal, que a gente chama, faltou diálogo para isso acontecer, então a gente está discutindo aqui porque faltou informação. Fui autor na verdade assinei um conjunto junto com o vereador aqui sobre a compra do imóvel da casa e também questionei as questões das autorizações. Pela Comissão de Obras, todas as autorizações estão concedidas para a obra. Não é restauro, sim, é uma reforma que a gente colocou, junto com a fala da Gilda. E a questão, outro ponto, é o custeio, né? A gente fez o projeto de tratamento de esgoto, captação de água, energia solar, porque a gente sabe que nosso momento é diferente. A gente custeia dos prédios, nós temos vários prédios públicos e a gente sabe que isso é muito pesado. Então, tentar unir a Câmara com uma parte cultural seria perfeito.
se você conseguisse casar tudo isso, porque você tem um custeio e montar. Está aí a dificuldade hoje, o diálogo hoje, é você tentar, se não for lá a Câmara, mas sim preservar, que eu vou fazer, a encerrar aqui, eu vou falar um pouco da questão da preservação do ambiente, que é, se talvez pegar um relatório de um arqueólogo, aí pedir ao chefe do executivo e fazer isso, entregar à sociedade, encaminhar junto ao conselho, encaminhar junto aos conselhos, isso que é importante. Então, eu já peço aqui, é uma das minhas considerações, entregar isso. Preservar a questão de não fazer muro, eu acho que divisa, porque tem que preservar, fazer um tombamento paisagístico, isso, da paisagem do local, e a questão da capela. Mesmo que seja construída recentemente pela família Teles Corrêa, aquilo já faz parte do ornamento. Então, eu acho que a obra, abaixando, ela não tem esse impacto visual, mas sim, se fizer nesse momento, parar e concentrar e abrir um diálogo, eu acho que a gente consegue tentar fazer que aquilo funcione como espaço cultural, tanto tirando aquele gradil, fazendo eu já tirava aquele gradil, já faria o gramado ser público, montava, fazia de forma diferente, mas eu acho que é isso que tem que dialogar aqui, essa é a vontade. E, lógico, a população está aí, a nova gestão está aí, a gente sabe quais são as necessidades e quais são as vontades também, porque não adianta ter só tecnicamente, tem que ter vontade política para fazer a coisa. Então, daqui 30 dias, essa vontade política pode mudar, e tudo isso, essa discussão, não ser válida. Mas a intenção é tentar unir um prédio público que ele seja de forma cultural. E eu entendo que esse é o caminho para aquele espaço, mantendo a fachada, mesmo que o Carlos falou que são as fachadas laterais, posteriores, eu também concordo que pode ter uma obra atrás, é que ela poderia ser conversada com a sociedade. Talvez não foi, e aí a gente fique com essa questão. Mas a intenção é essa. Então, o chefe do executivo, o prefeito, eu sou líder da bancada, líder do governo, eu entendo todo esse desgaste do procedimento, isso é difícil, é a característica da gestão. Então, tentar fazer que aquele prédio, se for a Câmara, que é a vocação que foi desapropriada há um ano, que ela consiga também atender com espaço, com gramado, toda aquela área, atender a necessidade da população que está aí solicitando. Eu acho que essa é a intenção. E formular um relatório de um arqueólogo, é importante pegar um arqueólogo e fazer um relatório, não só daquele espaço, sim, mas do espaço todo, para tentar fazer que aquela paisagem seja um símbolo da nossa cidade. Essa é a minha sugestão aqui, minhas considerações finais. Muito obrigado, boa noite a todos. Professora Dita. Boa noite a todos. Eu fico feliz que a casa esteja tão cheia hoje. E estou saindo, fiquei aqui por 4 anos, mas antes dos 4 anos eu fiquei mais 9 meses com a saída de alguns vereadores. E quero dizer ao prefeito, vocês podem até falar por que ela está falando isso. Que o senhor trabalhou muito. Eu sempre falei que o senhor trabalhou muito. O que falta ao senhor é um jogo de cintura. É saber compreender o povo. E o povo, alguns conhecem a história com H. O professor de história ali e tantos outros sabem. A história com H e a história com E. Eu conheço a história com H e conheço a história com E. Não prefiro que seja a história determinada, mas eu gostaria muito que aquele prédio que eu conhecia, eu sou nascida e criada em Ilhabela, e que aquilo ali ficasse como ela está, porém restaurada. E vocês sabem que o restaurador é muito caro, mas que deveríamos ter, sim. Sim, nós temos que ter uma pessoa. É um trabalho minucioso, delicado, caro. E agora, dentro da minha simplicidade, eu diria assim: se o prefeito, já eleito, quiser com que as pessoas, a Câmara não vá para lá, ele pode. Então, eu acho, prefeito, senhor prefeito, o senhor, como está ainda no poder,
E dentre tantas coisas que o senhor fez, eu gostaria que o senhor chegasse em casa hoje e pensasse: se eu fiz tanto pelo povo, se eu agradei bastante gente, por que eu vou deixar de agradar agora? Pense, chegue na sua casa, raciocine, e ainda dá tempo de o senhor, que é tão trabalhador, arrumar um lugar para levar à Câmara, para satisfazer o povo, para satisfazer os funcionários que pediram que houvesse essa mudança, mas que não seja lá. Eu acredito no seu bom senso e na sua responsabilidade. Acredito que o senhor goste de gente, porque senão o senhor não teria trabalhado tanto como o senhor trabalhou. O meu boa noite a todos e obrigada. Alguém mais? O Carlos, quer fazer suas considerações finais? Não? Prefeito, só tem 2 minutos. Vou tentar ser rápido. Então, primeiro, os números. Eu estava ligando, quero falar isso para o doutor Caio, para pegar a informação precisa. Em cumprimento da lei, a carta convite foi de 146 mil, contrato assinado, e a TP de 846 mil. Se fosse restauro, ia custar pelo menos 3 vezes isso. Ia fazer a mesma coisa, até porque, como vários disseram aqui, aquele prédio não é um restauro. Aquilo, há muito tempo, está descaracterizado. Eu queria ser rápido e dizer o seguinte, que caberia um museu se a gente não estivesse fazendo o investimento que se fez no Gabriel. Para o Gabriel, a gente já levou a biblioteca, Paulo Renato já está lá, nós vamos levar a escola de cultura naquelas 6 salas, o Museu Valdemar Belisário e, por último, a sala de cinema. A nossa quadra vai ser mantida, restaurada também, e lá vamos poder fazer apresentações culturais. Então, o Valdemar Belisário vai ter toda a remoção dos muros e vai ser um espaço cultural na vila, né? Na escola de cultura, a gente vai ter arqueologia, música, balé, e quem sabe até o aquário, né? Vamos lembrar que a exposição permanente do Valdemar Belisário já está montada lá, e agora na sexta-feira a gente vai disponibilizar isso para o público, né? E vai ter um espaço de museu rotativo. Então, o espaço para o museu Valdemar Belisário já está pronto. Então, é por isso que não caberia lá. Eu queria pedir desculpas para o Conselho de Cultura e para a Clarissa, dizer: Clarissa, as coisas são muito rápidas, eu achei que vocês sabiam, né? Então, assim, é verdade, o dia a dia de um prefeito é muito difícil, né? O decreto foi público de 1 ano atrás, né? Essa discussão podia ter sido levada lá. Nunca vocês me questionaram. Se tivesse questionado, eu tinha parado para escutar, como tantas vezes fiz. Então, eu queria dizer o seguinte, né? A gente está tentando fazer as coisas acontecerem. Eu queria dizer para o doutor Caio que eu nunca mandei ninguém sair de Ilhabela. Quem sou eu para mandar? Isso não é verdade. E eu queria acrescentar aqui, né, a Clarissa falou do Louvre e da pirâmide, eu queria, e Paris, né, terra, luz, né, berço da cultura, eu queria lembrar de Londres, agora que teve, há 4 anos atrás, lá, as Olimpíadas, né, lembrar que ao lado do Big Ben foi feito uma roda gigante, 4 vezes maior que o Big Ben, está lá. Né? A discussão é grande em Londres. Em Londres também, ao lado do Palácio Buckingham, foi feito a Prefeitura Municipal de Londres com 40 andares, uma torre de cristal de vidro. Então, a gente tem algumas dificuldades, mas a gente precisa conhecer um pouco disso, que tudo o que acontece. Eu fico triste, eu ouvi o senhor até agora, fico triste dessa atitude do senhor. Eu estou aqui, eu estou aqui dizendo o seguinte, que eu não disse isso para o senhor. Se o senhor entendeu, eu quero que o senhor desfaça essa impressão. Eu disse a algumas pessoas que queriam transformar a Ilhabela num retiro de aposentados. Eu disse, olha, eu acho melhor o senhor mudar para Caldas Novas ou para Poços de Caldas. Ilhabela não cabe aqui um retiro de aposentados, porque as pessoas queriam aqui, né, ter sossego. Eu acho que a vida de Ilhabela é uma cidade pujante,
que vive do turismo e que não cabe esse tipo de postura. Só isso, eu queria agradecer à Câmara.